Depois de perderem na competição intercolegial, esse time de basquete do ensino médio se prepara para a próxima competição. E apesar de serem focados no trabalho em equipe, todos vão perceber que o que faltava no time era o desenvolvimento individual de cada um para poderem jogar melhor ainda como uma equipe e cumprir a promessa de derrotar os antigos membros da geração milagrosa. Galera, a gente já chegou aos 150 mil inscritos, pô, não, mesmo, pra falar a verdade, ele já tem já 200. Vamos chegar agora aos 200 mil, galera. Então bora dar aquela força pro canal. Mano, pra falar a verdade, uma equipe joga melhor junto, mas 7.304 likes. E agora bora lá. Em um restaurante, o time do colégio Seirin tá se alimentando quando Kagami Taiga tenta comer um brócolis com a mão esquerda, deixando escorregar. Isso porque ele tá tentando melhorar a habilidade com essa mão, já que vai ajudar quando saltar com a perna direita. Os novatos da equipe, Koki Furihata, Koichi Kawahara e Hiroshi Fukuda comentam sobre a folga que terão no dia seguinte e pensam em jogar um basquete de rua em um evento, mas a treinadora Riku Aida diz que é pra descansar. No entanto, eles reclamam de não jogarem quase nunca, e é verdade, na primeira temporada eles só jogaram umas 2 vezes, e só partidas amistosas ou de treinamento. Teppei Kiyoshi intervém por eles e Aida concorda em deixar só os novatos jogarem. Isso inclui Taiga e Kuroko, que também são do primeiro ano. Mas no dia seguinte, Teppei aparece porque Kawahara ficou gripado. No local do evento, eles encontram Tsukawa e os outros jogadores da escola Seiho por coincidência, sendo que foram derrotados pela Seirin no intercolegial. Eles param pra comer juntos e o pessoal da Seiho conta que não vão participar da Copa de Inverno, pois só os 8 melhores das eliminatórias do intercolegial podem participar, ou seja, do bloco deles, só a Seirin e o colégio Shutoku foram classificados, e a Seiho ficou de fora por ter perdido pro time Seirin, mas eles esperam ter uma revanche nesse evento de rua. Infelizmente, o time Seiho já é massacrado logo no primeiro jogo e Taiga reconhece o cara do outro time. Ele usa um anel pendurado em um colar igual ao dele, se chama Tatsuya Himuro. O cara também reconhece Kagami, chega falando em inglês. Teppei pergunta também em inglês se o cara é amigo de Taiga, mas ele responde em japonês, dizendo que sabe falar essa língua. Pra mim, ele só tava se exibindo, mostrando que é bilíngue e sem necessidade. Em um flashback, vemos o passado de Taiga e Himuro nos Estados Unidos. Foi Himuro que ensinou Kagami a jogar basquete pra ele usar isso como uma alternativa pra socializar. O menino também falou que se deve odiar perder pra poder jogar bem. Depois que Taiga aprende a jogar e consegue fazer novos amigos, ele comenta com Himuro sobre serem praticamente irmãos. Então o garoto vai até uma vendedora de rua e compra 2 anéis pra representar a irmandade deles. E pra isso não atrapalhar o basquete, eles comentam que farão colares. Alguns anos depois, quando Taiga é chamado pra jogar com um time de rua pra enfrentar um outro time que tem um jogador muito forte, ele acaba se deparando com o irmão e consegue vencê-lo na partida. Daí em diante, eles venciam e perdiam de forma alternada até empatarem o número de vitórias em 49-49. Antes do jogo do desempate, Himuro vai até Kagami pra dizer que se perder o próximo jogo, ele vai deixar de ser seu irmão, pois não quer ser o irmão mais velho que perde pro mais novo. Durante o jogo, Taiga percebe que os movimentos do cara não estão normais e acaba vendo que ele tá com o braço enfaixado. Por conta disso, no momento de cravar a vitória, Kagami hesita e isso deixa um amigo furioso, fazendo uma segunda aposta. Himuro diz que se Taiga perder a próxima partida, ele vai entregar um anel, lá ele. Mas infelizmente não houve o próximo jogo, porque Taiga teve que voltar ao Japão. No presente, o cara conta que também voltou ao Japão e agora tá na escola Yosen. Então finalmente a promessa será cumprida. Quando Taiga hesita, Kuroko usa o cachorrinho mascote do grupo pra chamar a atenção dele, dizendo que entende o cara, mas não se deve pegar leve com alguém que ama o esporte. Com isso, Kagami fica disposto a jogar contra um amigo. De repente, Himuro pergunta quem é Tetsuya, pois não tinha percebido ele ali. Então o garoto se apresenta e Himuro reconhece o nome. Quando a partida tá pra começar, aparece um cara de cabelo roxo que coloca um doce em cima da bola. Ele se chama Murasaki Baratsushi e Kuroko reconhece ele. Quando o cara passa a mão no cabelo de Kuroko, ele fica bravo. Taiga então percebe que esse era o pivô da geração milagrosa, reconhecendo que o colégio Yosen tava no intercolegial. Os outros jogadores perguntam se ele jogou os últimos jogos do torneio, mas ele diz que um tal de Akashi falou pra não jogar. Então Tetsuya conta que Akashi era o capitão da geração milagrosa. Por fim, Murasaki Bara fala pro Himuro que eles não podem jogar partidas não oficiais. Então os dois começam a sair. Porém Kagami o impede, pois quer ter uma partida com seu irmão. Por sua vez, Murasaki Bara parece meio disperso e arranca um pedacinho da sobrancelha de Taiga. Os novatos percebem que ele tem um parafuso a menos, mas Kuroko conta que ele é um desses caras que é muito bom em algo, mas é uma negação em qualquer outra coisa. E ainda fala que na quadra o cara é invencível. Sabendo que Murasaki Bara tem a personalidade de uma criança, Taiga chama ele de covarde por estar fugindo do jogo. E surpreendentemente a estratégia dá muito certo. A partida começa e o time Seirin sai com a bola. Kuroko logo faz um passe de ignição pro Teppei, que finaliza com uma enterrada, marcando a primeira cesta do jogo. No retorno com a bola, Himuro se depara com Kagami e faz um lançamento tão alto que passa pela defesa dele e marca a cesta. Nesse momento começa a chover de leve
leve. Tetsuya pede a bola pro Hiroshi e em seguida passa pro Taiga, que chega do outro lado ficando de frente com Atsushi. Porém a chuva fica mais forte e o jogo é suspenso antes da disputa entre os dois. Kagami ainda queria jogar com Tetsuya, mas ele fala que seria perigoso jogar com o risco de escorregar. O cara ainda faz uma demonstração de uma técnica que Taiga não conhece, dizendo pra ele tentar defender como quiser. Ele faz um lançamento básico e mesmo pulando na mesma altura, Kagami não consegue defender. A bola parece passar pela mão dele e isso deixa o cara impressionado. Com isso, eles terão que deixar a disputa pra ser definida na Copa de Inverno. Antes do time da Yosen ir embora, Atsushi mexe de novo no cabelo de Kuroko, que fala pra ele parar e pergunta se ele acha o basquete chato. Mas o cara responde que só precisa ser bom no esporte e pronto. Arrogante como todos os outros da geração milagrosa. De volta ao colégio, eles encontram Momoi, a garota que gosta do Tetsuya, mas que é de outra escola. Ela conta que Almine, da geração milagrosa, não participou das semifinais e finais do intercolegial por ter se machucado. Aida teoriza que foi por conta do jogo contra Kaiju, o time do Kisei. Kuroko então conta que a fraqueza dos membros da geração milagrosa é o excesso de talento, pois os corpos ainda estão em desenvolvimento e não aguentam todo o esforço e a pressão exercida pelo talento deles. Momoi explica que Almine ficou bravo quando ela sugeriu ao técnico não colocar o cara em alguns jogos. Ele não entendeu que era tudo pelo bem dele, e no meio de uma discussão ela foi rude com ele e foi embora. Nesse momento, Kagami pergunta por que ela se importa já que gosta do Kuroko, mas Momoi explica que é uma relação diferente e não quer ser odiada pelo amigo de infância. Com isso, ela começa a chorar e os outros jogadores, inclusive Tetsuya, repreendem Taiga pela atitude com a garota. Kuroko então reconforta Momoi, dizendo que Almine não vai odiá-la por isso e deve estar procurando ela nesse momento. Então Ryogo, o capitão do time, fala pro Kagami aprender com o carinha como se faz. Um tempo depois, chega o dia do primeiro jogo, e Aida explica como funcionará a Copa de Inverno. 8 escolas entram nas eliminatórias, mas só 2 vão jogar a Copa. Então nesse primeiro dia, 4 escolas serão eliminadas, e as 4 que passarem entram em uma fase de grupo, de onde as 2 melhores vão se classificar para a Copa. O primeiro jogo deles é contra o Colégio Josei. O time entra em quadra e vemos Teppei sorridente. Questionado por Shun Izuki, ele explica que faz tempo que não joga, então não tem como não sorrir. Kagami se questiona se o cara não vai estar muito distraído, mas Tetsuya tá confiante. Já os jogadores da Josei reconhecem que o Teppei era membro de um time muito forte do Fundamental, que só não era tão bom quanto a geração milagrosa. O jogo começa e a equipe Seirin já avança pro ataque primeiro, mas os oponentes marcam Kagami fortemente e ele perde a bola. Percebendo a frustração de Taiga, Teppei aparece e manda ele manter a calma. Depois de algumas cestas dos dois times, a partida ainda tá equilibrada. Quando vemos Teppei em ação, ele enfrenta Narumi, o novato do outro time, e engana o cara com um passe imprevisível, permitindo que Ryuga marque outra cesta. Na disputa seguinte, quando Narumi pensa que o cara vai caçar de novo, ele lança a bola dali, também acertando a cesta. Na arquibancada, Soichi Mayoshi, do colégio Toou, explica pra um colega que Teppei é um pivô que se passa por armador. Por ter as mãos grandes, ele consegue segurar a bola por mais tempo e decidir as jogadas um pouco depois dos movimentos do oponente. Sendo assim, não tem como prever as jogadas. Por sua vez, Narumi tenta um contra-ataque, mas Kiyoshi mostra que não deixa a defesa a desejar. No próximo ataque, Taiga segue pra fazer uma de suas famosas enterradas, mas ele pula tão alto que acaba batendo a testa no aro. Independente disso, Seirin termina o primeiro tempo com uma vantagem de 11 pontos. No quarto tempo, o time Seirin tá ainda mais à frente. Com Teppei no time, eles conseguem um ótimo desempenho nos rebotes, e a equipe tá muito mais estável entre defesa e ataque. Já o Taiga avança com muita garra, pois também quer pontuar nessa partida. Ele finalmente passa pela marcação, pois percebe que os oponentes já perderam a esperança no jogo. Somente Narumi tenta detê-lo, mas não é suficiente. O cara faz outro salto impressionante, pulando da linha de lance livre. Nesse momento, os membros da geração milagrosa percebem algo, todos ao mesmo tempo, cada um em seu lugar. Nos últimos anos, eles foram os melhores, mas finalmente tem um novo monstro do basquete saindo da jaula. Kagami marca a cesta, mas acaba caindo. Pelo menos ele pontuou. Kuroko ajuda o colega a levantar e a partida termina com Seirin vencendo de 108 a 61. À noite, depois da partida, Tetsuya pede ajuda de Kagami pra testar sua nova técnica. Em uma quadra, Kagami fica na defesa e Kuroko se prepara pra avançar. Surpreendentemente, ele passa direto como um fantasma. E Taiga sabe que se ele aprimorar essa técnica, vai ser invencível. Porém, apesar de Tetsuya ter passado, a bola ficou. Mas observando bem, Taiga percebe que o couro da bola tá muito liso e desgastado. E pra ter feito
feito isso desde o verão, ele deve ter usado bastante essa bola. Nesse momento, Kuroko avisa que precisa de uma bola nova e que essa já é a sexta que fica desse jeito. A primeira partida da fase de grupo é contra o colégio Senshinkan, pra quem eles já tinham perdido no verão, mas dessa vez, a equipe Seirin consegue derrotar os oponentes por 78-61. Antes do segundo jogo, Kiyoshi fica pra trás, enquanto o resto do time segue pra quadra. Ele para pra falar com outro cara que tava na sombra ali perto. Na quadra, Taiga comenta que viu o que aconteceu. Então Ryuga explica que na época do Fundamental, a geração milagrosa da escola Teiko era imparável, mas tinha uma equipe que chegava a rivalizar com eles, incluindo Kiyoshi. O time era chamado de 5 generais sem coroa. Aquele cara também era um deles, chamado Makoto Hanamiya. Teppei conversa com ele dizendo que o viu durante o jogo, quando deveria estar na partida do próprio time. Mas Makoto tá tranquilo, porque se tivesse jogado o primeiro jogo, a partida não teria graça. E agora as próximas vitórias do time estarão garantidas. Quando um dos novatos pergunta se eles são amigos, Ryuga diz que é o contrário. Kiyoshi é o jogador mais honesto, enquanto Makoto é o mais desonesto. Antes de ir embora, o cara fala sobre os ferimentos de Teppei, dizendo que tá preocupado e quer que melhore logo. O segundo jogo é contra o colégio Shutoku. O jogador Takao fala pro Tetsuya que o Shintaro Midorima agora vai encarar Taiga como um verdadeiro rival. E não só isso, os outros jogadores também estão motivados, mas isso só deixa Kuroko mais empolgado. Aí dá conta no banco que pra vencer eles precisam neutralizar Midorima, e que ela acha que há um limite pra quantidade de super arremessos que ele consegue fazer, pois percebeu na partida anterior que o cara precisa de mais tempo de preparo a cada arremesso. Então se não der pra bloquear, o time terá que pressioná-lo pra fazer o cara errar. A partida inicia já com os dois times jogando com tudo. Quando tem a chance, Midorima tenta um de seus arremessos, mas Kagami bloqueia. Ele tenta novamente e Taiga continua bloqueando com seus pulos impressionantes. Porém Midorima não se abala, dizendo pra não ser subestimado. Depois de vários lances, a equipe Seirin, mesmo estando com a vantagem, tá um pouco tensa. Midorima percebe que Kagami tá começando a cansar. Izuki também vê que Takao tá de olho nos lances de Kuroko, assim como na outra partida do intercolegial. Isso impede que ele faça tantos passes invisíveis como antes. Quando a bola chega em Midorima, ele finge o arremesso pra enganar Taiga e avança pra arremessar de verdade. Mas Kagami faz outro pulo logo em seguida, desviando a bola por pouco. Quando percebem que Midorima realmente errou a cesta e a bola ainda tá no jogo, Takao percebe que Tetsuya aproveitou pra correr e lá de trás, ele manda a bola pro outro lado da quadra, onde Izuki finaliza com uma cesta. Em outro lance, Midorima finge que vai arremessar, mas foi só pra atrair Kagami e Teppei, pra assim ele passar a bola, possibilitando um ataque do time com a defesa da Seirin desfalcada. Todos se impressionam, pois Midorima normalmente seria arrogante demais pra fazer uma jogada assim. A equipe Seirin agora precisa de um plano pra conter os oponentes, então Teppei sugere colocar Kuroko no banco, já que a distração dele não tá sendo tão efetiva. E no fim das contas, ele acaba sendo um peso pro time nessa partida, então é inútil manter ele na quadra. Mas não precisava falar tudo isso, né? Até eu fiquei com pena do cara. Quem entra no lugar dele é Rinosuke Mitobi, do segundo ano. Como Kiyoshi e Taiga estão marcando Midorima, a defesa tá defasada, então a estratégia é continuar marcando pra não perder a vantagem na pontuação. No terceiro tempo, Takao faz um passe surpresa pra Midorima, que fez um arremesso sem ninguém pra impedir, e assim o time Shutoku vira o jogo. O resto do time também se mostra bem forte nesse momento e continua pontuando. Depois de muito esforço, Kagami começa a ficar com as pernas bambas e a técnica percebe. Ryota Kise, que tava assistindo o jogo, comenta que vai ser difícil pro time Seirin se não colocarem Tetsuya de volta. E é justamente isso que a Seirin faz. Um jogador acha que eles estão desesperados por terem feito isso, mas Midorima sabe que Tetsuya deve ter uma carta na manga. Conforme o jogo procede, Takao marca firmemente o Kuroko, mas ainda tá confiante na nova técnica dele. Rapidamente, Tetsuya troca a marcação com Kagami e sai correndo em direção a Midorima. Quando Kishi faz um passe, ele segura a bola em vez de passar direto. Midorima acha estranho, pois a distração não funciona enquanto o cara tá com a bola. Porém, em uma fração de segundo, Kuroko passa sem ele notar e logo manda a bola pro Kiyoshi, que finaliza com uma cesta. O contra-ataque da Shutoku não dá certo e Izuki repassa a bola pro Tetsuya, que dessa vez usa a mesma técnica contra Takao. E quem finaliza agora é Ryuga. Além disso, a falta de presença de Kuroko ainda ajuda a bloquear os passes dos oponentes, permitindo que a Seirin empate o jogo novamente. No último tempo, o jogador tenta prever as jogadas e estratégias do time Seirin pra bloquear um passe, mas Kuroko aparece do nada novamente e desvia a bola pro Taiga, que pula mesmo tendo um bloqueio duplo em sua frente, e faz tudo o que pode pra finalizar com uma enterrada. Isso vira a pontuação do jogo. Mesmo assim, o time Shutoku não deixa a desejar, acompanhando rapidamente a pontuação, e a partida segue acirrada até os últimos segundos. Takao tenta deter Tetsuya novamente, mas ele parece um fantasma com essa técnica. O cara tá imparável. Quem recebe a bola é Teppei, que tenta finalizar com uma enterrada, mas Midorima aparece pra impedi-lo. Porém, comete uma falta que garante 2 arremessos pra Seirin, faltando 2 segundos pra acabar o jogo. No primeiro lance, Kiyoshi consegue marcar, deixando o placar em
104 a 104. Já no segundo arremesso, ele parece estar no limite. A bola segue a trajetória enquanto todos ao redor ficam tensos. Até eu fiquei, não vou mentir. Caramba. Infelizmente, ela bate no ar e volta, e o time Shutoku tenta aproveitar o rebote, mas Kagami pega a bola primeiro, porém Midorima também tá ali pra bloquear. Como a bola escapa, a partida termina em empate, deixando todos surpresos. Caramba. A disputa entre Sabe Midorima e Kagami ainda não tá resolvida, mas eles confiam que se enfrentarão de novo em breve nessa Copa de Inverno. Depois do jogo, Hyuga vai conversar com Teppei sobre ainda estar ferido e isso ter feito ele errar o último lance. O capitão fala pra ele não jogar o próximo jogo, mas que Yoshi quer enfrentar Makoto a qualquer custo, e Kagami ouve a conversa. Depois ele questiona Hyuga sobre o que ouviu, e o capitão explica. Nós vemos então um flashback do clube de basquete no ano anterior, com a escola Seirin recém-inaugurada. Teppei, Izuki, Koganei, Mitobi e por último Hyuga, todos gritam do terraço pro resto da escola que se tornarão os melhores do Japão esse ano. Depois eles levam uma bronca do diretor por essa bagunça. Riku Aida, que tava ouvindo lá de baixo, cai na risada, mas decide ajudar como organizadora do clube, já que até então ela não tinha motivação nenhuma com o basquete, por causa da geração milagrosa que no fundamental tava dominando tudo sozinha. Logo ela prepara um regime pro time e um treinamento pesado, então os garotos decidem que Hyuga deve ser o capitão, pois tem mais capacidade de liderança. Eles participam das eliminatórias do intercolegial e vencem o colégio Shutoku na época em que ainda não tinha o Midorima, mas Teppei já começa a perceber algo nas pernas. Chegando no final da eliminatória, Seirin enfrenta o colégio Kirisaki Daiichi e domina a partida inteira, porém Kiyoshi já tá sentindo ainda mais o problema na perna. Nos últimos momentos do quarto tempo, Makoto é colocado pra jogar. O cara parece um jogador comum, mas faz uma certa manipulação no time depois de entender o que tá acontecendo com Teppei. Em certo momento ele faz um sinal e outro jogador acaba forçando a perna do Kiyoshi, marcando uma falta e fazendo ele cair. Hyuga confronta Makoto por não ter voltado pro rebote e por ter feito aquele sinal, mas Makoto diz que ele não tem prova. Teppei é retirado da quadra em uma maca. Mesmo sem o melhor pivô, o time Seirin ainda consegue segurar a vitória por pouco. Infelizmente, Hyuga percebe que ele não vai poder continuar jogando. Kiyoshi então explica que se fizer uma cirurgia e depois fisioterapia, ele vai se recuperar até o final do ensino médio, mas se fizer só a fisioterapia, vai poder voltar a jogar em cerca de 1 ano. É claro que ele escolheu a segunda opção, mas o problema é que só com a fisioterapia, o basquete vai acabar sendo prejudicial para a perna dele, e não vai poder jogar por muito tempo quando voltar. Hyuga sabe da determinação do colega e já imagina que ele vai fazer de tudo para jogar o máximo que puder ainda no ensino médio. Então ele faz um discurso em que determina que serão os melhores do Japão no ano seguinte. Depois disso, sem o Teppei, o time Seirin foi massacrado pelos 3 reis de Tóquio na fase de grupo. Depois de contar toda essa história, Hyuga fala que esse vai ser o último ano em que poderá jogar com Teppei e não quer se arrepender. No dia seguinte, finalmente eles enfrentam o colégio Kirisaki Daiichi novamente e já começam com muita pressão pra cima dos oponentes. Nos primeiros lances, Tetsuya pega a bola e já faz seu avanço invisível contra um dos adversários, passando logo a bola pro Kiyoshi já cravar a primeira cesta da partida. Até Daiichi Almaine, que tá na arquibancada, fica impressionado com a nova técnica dele. Com o passar da partida, os jogadores do Kirisaki começam a fazer pressão de forma violenta, sem se preocuparem com possíveis faltas ou lesões. Só que os caras aproveitam os pontos cegos do juiz pra não serem pegos na maldade. Kagami fica irritado e tenta atacar um dos oponentes, mas Kuroko o impede, dizendo que fazer isso só vai prejudicar o próprio time. Ele também tá irritado, mas fala que devem resolver isso no basquete. No banco, vemos que Hyuga já tá com o braço machucado e Teppei pede pro Kagami ficar fora do garrafão. Ele mesmo quer ficar sozinho pra lidar com os ataques mais pesados. Aida repreende ele, mas ele só não quer que os amigos se machuquem e tá convicto dessa decisão. Mesmo com todos os ataques, Kiyoshi se mantém firme jogando no garrafão, mas Hyuga fica muito frustrado com a conduta dos oponentes e pede a bola. Ele percebe que normalmente um dos caras bloqueia a visão do árbitro pra deixar os outros livres pra fazerem o que quiserem. A ideia de Hyuga é tentar um bom desempenho dos arremessos pra aliviar a marcação de Teppei, porém a pressão da situação faz ele errar. Percebendo a resiliência de Kiyoshi, Makoto faz de novo aquele sinal, e um dos colegas dele se joga em cima do cara de uma forma muito cruel, acertando ele no rosto. Hyuga repreende Makoto de novo, mas ele se faz de desentendido novamente. Mesmo depois dessa pancada, Kiyoshi consegue se levantar, dizendo que vai continuar protegendo os companheiros do time. No intervalo, Aida percebe como Kiyoshi tá lesionado, mas lembra que ele pediu pra não ser substituído ou acabaria odiando ela pra sempre. Enquanto isso, Kagami tá tão frustrado que quase não percebe, mas vê o rosto do Tetsuya. E pela primeira vez no anime, ele tá com uma cara de bravo. No terceiro tempo, o cara de franja fica marcando Kuroko, achando que ele usa o avanço invisível quando o oponente pisca. Então sua franja é uma proteção contra essa técnica. Porém, quando o outro jogador vem tentar roubar a bola, Tetsuya usa a técnica passando pelos dois ao mesmo tempo. Depois ele manda a bola pra cima, onde Kagami pula por cima dele e finaliza a jogada. Quando um dos adversários pergunta se ele
ele não passa só quando alguém pisca, Kuroko nem sabe do que ele tá falando. Depois disso, ele é substituído por Koganei. Depois que um cara de cabelo lambido chamado Seto entra na quadra, Makoto começa a roubar a bola em todos os passes da Seirin. Aparentemente, tá fazendo essa estratégia porque o jogo sujo não funcionou, então eles estão usando a inteligência de Makoto e Seto pra prever as jogadas do outro time. No banco, Tetsuya sugere uma mudança. Ele diz que quer parar de jogar em equipe e todos ficam surpresos. Já no quarto tempo, Izuki faz um passe inesperado que Makoto não entende. Kuroko aparece do nada e repassa pro Kagami lá na frente, que finaliza a jogada. Todos daquele saque ficam impressionados por Makoto não ter previsto essa jogada, mas acontece que nem Izuki nem Kagami sabiam o que Kuroko ia fazer. Normalmente ele faz as jogadas que o time já conhece, apesar de ser imprevisível pros oponentes, mas dessa vez ele agiu sem nenhum padrão conhecido pelos colegas, então não tinha como Makoto prever. Na arquibancada, o Mine explica pros outros jogadores que Taiga simplesmente foi lá e marcou mesmo sem saber da jogada, pois quando se joga todo dia com Kuroko, você começa a entender como ele pensa, não precisa de lógica e sim de confiança. Tetsuya continua com os passes incríveis e sem lógica, mas o time ainda precisa recuperar a diferença. Infelizmente, os adversários voltam a jogar sujo contra o Teppei, então Aida se vê forçada a tirar o cara, dizendo que se for pra acontecer o mesmo que no ano anterior, ela prefere que ele passe a odiar ela. Hyuga também intervém, dizendo pra confiar na equipe, então Mitobi entra no lugar dele. Kuroko segue imprevisível como sempre, mas infelizmente Hyuga não tá conseguindo marcar as cestas de 3 pontos. Ele ainda não marcou nenhuma nessa partida. Nesse momento, o capitão finalmente percebe que tá muito focado em vencer o Makoto nesse jogo, mas não foi essa a promessa que fez pro Teppei. O combinado era se tornar o melhor time do Japão. Agora, com toda a confiança restaurada, Hyuga faz o primeiro lance preciso da partida e marca uma cesta de 3 pontos. Mas não é só isso. Na jogada seguinte, ele aproveita a imprevisibilidade de Kuroko para armar outro lance, permitindo também uma cesta de Mitobi. Faltando poucos segundos pro fim da partida, o time Seirin continua pontuando uma cesta atrás da outra, terminando com um arremesso de Hyuga. Eles vencem por 76-70, causando uma comemoração geral. O colégio Seirin finalmente está classificado para a Copa de Inverno. Vendo tudo isso, até Aida começa a chorar. Makoto aparece fingindo que vai pedir desculpas, mas fica só falando que vai esmagá-los na próxima, que eles vão se arrepender e essa ladainha toda de vilão de anime. Porém, Teppei elogia o último arremesso que o cara fez e ainda diz que gostaria de jogar de novo com ele. Isso só deixa Makoto ainda mais irritado com a gentileza. Enquanto aproveitam para relaxar antes da Copa, o pessoal do Seirin encontra os caras da Toou nas fontes termais por coincidência. Almine vai até Kuroko e os dois conversam sobre a técnica dele. Quando Daiki já ia se gabar dizendo que a Toou vai vencer a Copa, Taiga aparece para interrompê-lo, mas o cara fala que Kagami não chega nem perto da geração milagrosa. Na sauna, os outros jogadores da Toou contam que não foi realmente uma coincidência eles se encontrarem ali. Na verdade, eles queriam avisar que já tem a informação dos jogos da Copa, e o primeiro oponente da Seirin vai ser logo a Academia Toou. Apesar da notícia, eles ficam mais empolgados do que preocupados. Afinal de contas, para ganhar a Copa, eles provavelmente teriam que enfrentar a Toou em algum momento. Então é bom já pegar eles logo no começo. Saindo das fontes, Kuroko percebe que Taiga não tá acompanhando o grupo, e Aida avisa que a partir de agora eles vão treinar um pouco sem ele. Eles vão para um local começar o treinamento e dessa vez o pai de Aida, o Sr. Kagetora, aparece para ajudar. Primeiro ele pede para tirarem as camisetas, assim ele faz uma avaliação física. Depois ele divide eles em 2 grupos e manda brincarem de polícia e ladrão nas montanhas. E quem perder vai ter que pegar mais duro ainda no treino de perna. Aida reconhece que esse é um treinamento que serve para fortalecer o corpo todo, enquanto eles se movimentam em um terreno difícil. Depois disso, em uma quadra, o Sr. Kagetora explica que para ter um bom trabalho em equipe, eles também precisam ser bons individualmente, como o colégio Toou. Ele dá umas dicas de arremesso pro Hyuga, dizendo que às vezes ele tenta driblar quando deveria arremessar, pois essa é a habilidade dele. O treinador faz uma demonstração, enquanto o Teppei conta que ele já jogou na seleção japonesa. O Sr. Kagetora termina dizendo que todos precisam desenvolver as próprias habilidades individuais. Eles têm um mês até o início da Copa de Inverno, e ele vai treiná-los o máximo que puder até lá. Já sobre o Kagami, vemos que ele tá pegando um voo de volta pros Estados Unidos. Quando Aida conta isso pro time, ela também explica que em Los Angeles, Taiga tem um mestre que ensinou ele a jogar basquete. Depois de treinarem por um mês, chega o primeiro dia da Copa de Inverno. Antes dos jogos começarem, Kuroko recebe uma mensagem e pede pra se retirar. Ele explica que Akashi, o ex-capitão da geração milagrosa, tá chamando ele. Como o primeiro jogo da Seirin vai acontecer à tarde, Aida deixa ele ir, mas pede pro Furihata ir com ele. Quando chegam no local marcado, Furihata se impressiona, pois todos os outros membros da geração milagrosa estão lá. Apesar do clima parecer pesado, os ex-colegas conversam normalmente, como amigos mesmo, mas reclamam que o Akashi, que chamou todos eles, ainda não chegou. Porém, não demora muito pro cara aparecer. Ele tem cabelo vermelho e usa um casaco do colégio Hakuzan. Primeiro, ele fala que quer conversar só com os antigos companheiros de
de time. Então vemos que não só Furihata tá sobrando, mas também Kagami acabou de chegar no Japão. Caramba. Como ninguém se retira, Akashi pede uma tesoura emprestada pro Midorima. Essa tesoura é o amuleto da sorte do dia. Midorima é meio supersticioso. Ele fala que só quer cortar um pouco do próprio cabelo, mas logo em seguida se aproxima de Kagami e faz um movimento brusco, no qual Taiga desvia, mas acaba com um pequeno corte no rosto. Isso é perturbador, mas Akashi diz que como ele tem boas habilidades, vai perdoá-lo por permanecer ali. Depois ele começa aquele papo de só saber vencer e nunca perde. Não gosta de ser contrariado e blá blá blá, essa arrogância natural da geração milagrosa. Nisso podemos ver que ele tem um olho vermelho e o outro alaranjado. Depois de cortar parte da franja, ele se despede dos colegas dizendo que só queria cumprimentá-los, mas também queria conferir algo que já percebeu só de olhar os rostos deles, que ninguém esqueceu de uma certa promessa. Quando a partida entre Seirin e Toou tá pra começar, o Sr. Kagetora aparece pra assistir. Ele reconhece o técnico da Toou e não só isso, o técnico da Shutoku tá bem ao lado dele e o reconhece também. Eles parecem amigos. Kagetora explica que foi ali assistir suas aprendizes da Seirin, que ele treinou por um mês. Questionado pelo colega, ele conta que não é mais técnico e que a filha dele tá fazendo um bom trabalho. Logo no início da partida, o time Seirin avança com tudo, mas perde a bola pra um jogador da Toou, que passa pro All-Might finalizar com uma ponte aérea. Porém, isso não surpreende ninguém. A equipe continua focada e Kuroko prepara um passe de ignição, só que dessa vez é melhorado. All-Might se prepara pra impedir o passe, mas Tetsuya empurra a bola enquanto gira a mão, fazendo uma aceleração tão poderosa que a bola bate na mão de All-Might e segue direto até Kiyoshi pegar lá na frente. Ele pula pra cesta, mas outro jogador alcança ele rapidamente, conseguindo até encostar na bola, porém Kiyoshi faz um passe inesperado pra trás, onde aparece Kagami pra finalizar com uma enterrada. Em outro lance, Kagami fica de frente pro All-Might. Ele tenta calcular uma forma de passar pelo cara, mas reconhece que não vai conseguir vencer no mano a mano, então passa a bola. Quando Hyuga chega com a bola na frente de um novato da Toou, chamado Sakurai, ele mostra sua nova habilidade, parecida com o que o treinador mostrou há um mês. Hyuga aparentemente fica mais distante do que o jogador esperava e faz um lance indefensável pela distância, marcando assim uma cesta de 3 pontos. Depois eles se enfrentam de novo e Hyuga faz a mesma coisa. Sakurai tá frustrado, mas tá disposto a mostrar o que sabe. Na hora do ataque da Toou, ele que faz o arremesso de 3 pontos, mostrando uma alta velocidade nessa jogada. Sakurai ainda diz que é melhor do que Hyuga, e isso deixa o capitão irritado, falando pro Izuki continuar passando pra ele. A partida continua com os dois marcando cestas alternadamente sem parar. Kisei comenta com os colegas que essa disputa de cestas de 3 tá ficando chata. Pra infelicidade da equipe Seirin, a Toou tá na frente com a pontuação e o primeiro tempo tá chegando ao fim, mas Kuroko ajuda a segurar o placar quando recebe um passe. Ele usa a técnica de avanço e manda a bola pro Hyuga, que marca mais uma cesta, empatando o jogo. Na arquibancada, Takao comenta com os colegas sobre esse desaparecimento de Tetsuya com a bola. Ele explica que não funciona se Kuroko estiver sozinho. Além disso, ele consegue fazer um movimento na diagonal pro ângulo onde o olho do oponente não pode acompanhar tão facilmente. Enquanto isso, então Momoe explica pro time Toou que Tetsuya precisa de Kagami pra usar essa técnica, pois como a bola é a presença mais evidente na quadra, enquanto Kuroko tá com a bola, é difícil perder dele de vista, mas Kagami também tem uma forte presença, principalmente por ser um ótimo jogador. Então, aproveitando a presença dele no campo de visão do adversário, Kuroko consegue desaparecer em plena vista, mesmo com a bola na mão. No segundo tempo, All-Might aparece para marcar Kuroko quando ele tenta usar o desaparecimento, e dessa vez ele consegue acompanhar, pois estava de olho fechado. Em seguida, quando Tetsuya tenta o passe de ignição melhorado, All-Might só fica na frente e estende a mão para parar a bola, e isso possibilita Toou sair marcando com vantagem. Então Kuroko é substituído. Kagami, por sua vez, continua passando ao enfrentar All-Might, e Kiyoshi, em uma posição melhor, crava a próxima cesta da Seirin. Na hora de defender, Taiga muda de postura e os integrantes da geração milagrosa percebem isso. Quando All-Might vai alcançar, Kagami quase consegue roubar a bola, mas durante o salto dele, algo diferente acontece. Vemos um flashback de Aida falando com seu pai, que comenta que Taiga tem o mesmo potencial da geração milagrosa, mas quando ele depende de Kuroko pra jogar, acaba se limitando, então quando ele puder enfrentar alguém sozinho, pode ser o suficiente pra derrotar um dos antigos jogadores da Teiko. E logo vemos que é verdade. Taiga aparece por trás de All-Might, conseguindo tirar a bola dele no último instante. Isso deixa todos impressionados. A própria Aida percebe que a derrota de Kuroko deixou Taiga motivado o suficiente para realizar essa proeza. Porém, a felicidade não dura muito, pois All-Might diz que agora pode jogar mais a sério. Logo em seguida, o cara faz uma jogada nova, batendo a bola no chão de certa forma, que fez parecer um passe pra ponte aérea. Mas ele faz um movimento extremamente rápido e chega no garrafão a tempo de roubar a bola do próprio colega, e ainda jogar por trás, acertando a cesta sem olhar. Depois disso, vemos mais disputas entre os dois, e fica evidente que Taiga tá no mesmo nível do All-Might. Porém, o oponente parece não perder a confiança, como se ainda tivesse muito mais a mostrar. E sabemos que ele tem. Nos animes
animes, todo mundo tem sempre uma carta na manga. Sim, No intervalo, All Might se separa do time, no caminho pro vestiário, e Mayoshi comenta com os outros que o cara tá jogando o melhor que pode, mas ainda não mostrou todas as cartas na manga. Eu não falei? No terceiro tempo, Kuroko volta pra quadra e até tá conseguindo um bom desempenho, porém Mayoshi mostra um feito inacreditável. Ele consegue marcar o Tetsuya, coisa que só o Takao do colégio Shutoku podia fazer até agora. Nesse momento, vemos que no banheiro, Momoe explicou como fazer isso. Ela disse que quem olha diretamente pro Kuroko se torna um alvo fácil da distração, mas a questão é que Tetsuya sempre faz contato visual com o jogador que vai passar a bola. Por isso, tá sempre na linha de visão deles. Então são os próprios companheiros que entregam os movimentos dele, possibilitando usar eles como um espelho para continuar localizando Kuroko sem perder a marcação. Como as técnicas de Kuroko se baseiam sempre nessa falta de presença, ele tá completamente anulado com essa estratégia. Além disso, os outros jogadores também estão fazendo sua parte para bloquear as estratégias da Seirin. Até Sakurai tá conseguindo impedir o arremesso de Hyuga, e o All Might tá sempre batendo de frente com Taiga, tanto no chão quanto no ar, fazendo desvios incríveis na finalização. A diferença no placar só aumenta e o pessoal do Colégio Kaijo percebe que os outros jogadores da Touhou também estão de olho no Kuroko, ou seja, a distração dele já se esgotou completamente. Apesar das adversidades, Tetsuya continua confiante de que vão vencer esse jogo, e o restante do time também compartilha a mesma convicção. A equipe Touhou tá descrente e Mayoshi comenta que ele já perdeu a distração e não tem mais nada que possam fazer, mas Izuki conta que não foi exatamente isso. Eles na verdade fizeram ele perder a distração. De repente, após vermos um vislumbre de Kuroko, Izuki desaparece em plena vista do Mayoshi e faz uma cesta de forma impressionante, deixando todos de boca aberta. Aida, por sua vez, está ciente do que aconteceu. Esse é o triunfo final de Kuroko, a técnica de transbordar a distração. Na jogada seguinte, Hyuga rouba a bola em um passe descuidado do outro time e passa por Sakurai da mesma forma que Izuki. E Mayoshi tá sem entender nada, parece que todo mundo tá usando a técnica do Tetsuya. Em um flashback, vemos que no intervalo, Kuroko convenceu os outros a deixarem ele jogar no último tempo, mesmo que a distração acabe antes do final do jogo, pois assim, ele fica mais evidente na quadra, deixando mais fácil de fazer os jogadores prestarem atenção nele, basicamente fazendo o papel do Taiga quando é Kuroko que tá com a bola. Depois disso, eles ainda combinam essa técnica com a do Hyuga para fazer mais um de seus arremessos. Até mesmo Kagami é ajudado por essa técnica contra o próprio All Might, que fica sem ter o que fazer quando o cara avança. Mesmo com essa reviravolta, o time Touhou continua marcando, e a diferença no placar não diminui. Depois da metade do quarto tempo, Teppei, Kuroko e Taiga começam a marcar All Might, mas ele ainda consegue passar dos dois primeiros, e o último bloqueio do Teppei também não é suficiente. Porém é mostrado que essa estratégia foi combinada. Tetsuya pediu ajuda dos dois para deter o All Might. Mesmo quando Kagami aparece por trás para bloquear, ele faz um lançamento de lado, mas algo inédito acontece. Pela primeira vez, esse cara erra a cesta, bater na bola no aro. O plano de Kuroko foi justamente esse, usar a habilidade para distrair All Might do aro, impedindo ele de acertar, pois o cara já estaria no limite com a marcação dos outros dois. Em seguida, quando Hyuga tenta um arremesso, Sakurai se esforça demais e acaba cometendo uma falta que garante 3 lances livres pro Hyuga. Ele pede desculpas pro All Might, que só manda ele se preparar e reflete sobre quando começou a bocejar em dias de jogos, sempre tendo certeza de que venceria. Mas dessa vez ele só queria um desafio, um momento em que não soubesse se venceria ou perderia. Nesse momento ele agradece ao Kuroko enquanto abre um sorriso. Hyuga acerta os 3 lances. Isso diminui a diferença no placar para 3 pontos. Porém, quando All Might recebe a bola, ele passa por Kagami sem o cara nem perceber, e chega rapidamente no outro lado da quadra para pontuar logo em seguida. Depois disso, All Might fica invencível. Ele tá mega rápido e pontuando sem parar, apesar do contra-ataque da Seirin. Felizmente, depois de tudo isso, Kagami tem seu momento de glória. Em uma cena de tirar o fôlego, Taiga entra no mesmo estado que All Might e consegue roubar a bola dele. Os dois entram em uma disputa feroz. Os movimentos são tão rápidos que é até difícil de acompanhar. Eles vão de um lado ao outro da quadra em um instante. Enquanto o outro jogador, nesse caso Sakurai, pega a bola, logo repassa pro All Might. E a disputa continua. Nenhum deles fraqueja no ataque nem na defesa. E os times ficam sem pontuar por 1 minuto. Os outros da geração milagrosa definem esse estado como a zona. Um jogador que entra nessa zona excede seus limites e consegue usar totalmente suas habilidades, com o máximo de velocidade, força e até visão de jogo. Então, de qualquer forma, nenhum dos outros jogadores da quadra poderiam interferir, até porque All Might é rápido demais e os saltos de Kagami são muito altos. Sendo assim, com os dois no máximo, ninguém conseguiria atacar ou defender batendo de frente com algum deles. Seria muito arriscado para qualquer um dos times. Então, Momoe percebe que All Might só tá nesse estado por causa do nível de Kagami que o forçou a isso. Finalmente, ele tá se divertindo em quadra novamente. A disputa é acirrada, mas quem consegue pontuar primeiro é Kagami, e a diferença
diferença volta a ser de 3 pontos. E Mayoshi, observando tudo isso, percebe que All-Might está sendo superado por causa de uma limitação de tempo na zona. Afinal, usar 100% da habilidade exige muito do corpo, mas aparentemente o que mantém Kagami por mais tempo nesse estado é o espírito de equipe. Por isso ele consegue também a primeira defesa, possibilitando que a Seirin marque mais uma cesta, ficando apenas um ponto atrás da Toou. E Mayoshi ainda tá confiante em All-Might e passa pra ele, que dessa vez ganha a disputa com Kagami, ao se jogar de lado e fazer um lance inesperado. Faltam só 15 segundos pro fim da partida, e os jogadores da Kaijo percebem que a Seirin já tá no limite. Eles não vão aguentar uma prorrogação se marcarem só uma cesta de 3 pontos pra empatar, então precisam de 2 cestas. Nesse momento, Kisei e os outros começam a torcer pelo time Seirin. Eles tentam um contra-ataque com Ryoga tentando superar o Sakurai. Mesmo com a ajuda de Kuroko, eles percebem que o transbordar de extração já não funciona mais. Então o capitão passa pro Kagami, que tenta marcar, mas All-Might segura a bola com a mão, impedindo a enterrada. Pra não perder a bola, ele passa pro Teppei, que é alcançado por outro jogador, mas ele finge um pulo antes de tentar pontuar, o que permite que ele finalize a jogada, cravando 2 pontos e ainda conseguindo um lance livre, pois o outro jogador cometeu uma falta. Todos os espectadores vibram nessa hora, e Aida reconhece que tudo isso só foi possível graças ao esforço de Taiga no treinamento até aqui. Em uma cena dramática, Kiyoshi se prepara e faz o arremesso, porém acaba errando e no rebote 2 jogadores da Toou tentam contra-atacar, mas Kagami vai além dos dois para cravar uma enterrada. No entanto, All-Might também aparece para impedir ele novamente bloquear a enterrada, mandando a bola pro outro lado da quadra. E Mayoshi corre o mais rápido que pode para finalizar o contra-ataque, mas de repente ele percebe Kuroko passando. Ele ultrapassa a bola a tempo de fazer um passe de ignição de volta pro Taiga, que pula junto de All-Might, mas dessa vez é tudo ou nada, e ele finalmente vence All-Might nessa disputa aérea, cravando a última cesta do jogo, terminando assim a partida em 101-100 pra Seirin. A comemoração é geral, todos da Seirin ficam felizes demais, enquanto All-Might experimenta a derrota. Momoi começa a chorar e o Kuroko quase cai de exaustão, e All-Might se mostra reflexivo, mas Kagami fala pra ele desfazer essa cara, pois ainda vão se enfrentar de novo. Tetsuya, por sua vez, estende o braço com o punho fechado, dizendo que All-Might não tocou mais na mão dele desde aquele dia no fundamental. O cara acha isso uma besteira, mas Kuroko só pede pra ele se pôr no lugar dos ignorados, então ele aceita, dizendo que essa é a última vez, e que vai vencer na próxima. Depois desse primeiro jogo, o time Seirin decide pra onde vão, pois já é de noite, e Koganei sugere que eles comemorem a vitória. Aida acha uma boa ideia o grupo sair pra jantar, mas não sabe pra onde ir. Ela mora um pouco longe, mas Kagami conta que mora ali perto. Depois do jantar, Kuroko surpreende Kagami na sacada, aparecendo sem ele perceber. Então ele agradece ao Taiga e diz que tá feliz por ter conhecido alguém como ele. Kagami fica sem palavras, mas diz que devem se preparar, pois a Copa tá só começando. Então Kuroko diz que só resta ficar mais forte. Na noite seguinte, após assistirem um jogo da Shutoko, Alexandra Garcia, mestre de Kagami, e Rimuro, que veio dos Estados Unidos para ver os discípulos jogando, chama o Taiga para uma conversa. Ela fala que o pessoal da geração milagrosa são bons e como ele já venceu um deles, tem chance de vencer os outros. Porém, o jogo contra o Colégio Yosen não será nada fácil, porque não tem só um monstro da geração milagrosa, tem também o Tatsuya, que melhorou muito pelo treino da própria Alexandra, e agora tem o nível de alguém da geração milagrosa também. Então ela tá disposta a ensinar algo que Taiga não sabia até agora. Enquanto isso, Kuroko se encontra com All-Might e pede pra ele ensiná-lo a arremessar. Aí dá conta que ele já tava treinando isso sob a supervisão do pai dela, e é algo que ele precisa superar, pois é um ponto fraco. Teppei explica que a distração do Kuroko depende de ter alguém pra receber a bola. Então quando todos no garrafão estiverem marcados, a invisibilidade dele perde a utilidade, pois o cara fica sem ter o que fazer com a bola. Aida completa dizendo que os arremessos de Tetsuya precisam melhorar pra esse tipo de situação, porque nem sempre o avanço invisível vai funcionar, como aconteceu contra All-Might, e a habilidade de transbordar a distração perde a efetividade se for usada novamente contra uma mesma equipe. Quando chega o dia do segundo jogo da Copa, o time Seirin começa a partida sem Kuroko e Kagami contra o colégio Nakamiya Sul, e eles começam perdendo. Felizmente, eles recuperam o foco quando passam a jogar mais a sério e viram um placar no último tempo, sendo uma das poucas vezes que não precisaram da dupla de protagonistas. É claro que não só a Seirin passou para a próxima etapa, os outros da geração milagrosa também avançaram. No terceiro jogo, eles vencem por pouco. Já o colégio Yosen faz algo inacreditável no terceiro deles, vencendo de 87-0. Quando começa a partida entre Seirin e Yosen nas quartas de final, vemos que os jogadores da Yosen são muito altos. Isso ajuda um pouco no ataque, mas principalmente na defesa, que não deixa passar nem os arremessos do Ryoga. Não é à toa que no último jogo, outro time não conseguiu marcar uma cesta. No segundo tempo, Seirin continua sem marcar. A defesa dos oponentes é muito forte, principalmente a de Murasaki Bara. Em um momento, Teppei faz um arremesso que o Atsushi sabe que pode deter, mas Kagami aparece para tentar finalizar. Porém, os reflexos do oponente são muito rápidos. Impedido de cravar a enterrada,
errada, Kagami passa pro Kuroko, que se prepara pra lançar. É mostrado que no intervalo ele pediu pra deixarem ele fazer um arremesso. Atsushi se adianta pra bloquear, mas Kuroko mostra pela primeira vez sua técnica mais recente, um arremesso que sobe rapidamente, sem tempo pra defesa, marcando assim a primeira cesta da Seirin nesse jogo. Na arquibancada, Almighty conta pra Momoi que como Tetsuya aprimorou seus passes, ele começou a arremessar com a palma da mão, como se estivesse passando a bola pra cesta. Almighty ajudou com a postura, mas a técnica foi desenvolvida pelo próprio Kuroko. No próximo lance, ele usa o desaparecimento pra avançar na defesa. Atsushi e o outro cara se adiantam pra bloquear, mas Kuroko aproveita pra passar pro Ryuga, que faz o arremesso final. Porém, o contra-ataque da Yosen já consegue equilibrar a partida logo em seguida. Pra lidar melhor com o ataque da Yosen, Kagami muda a postura pra ter mais mobilidade atrás do grandalhão, e no momento crucial ele consegue bloquear o ataque. No rebote, outro jogador tenta bloquear, mas Teppei também faz sua parte. Então a bola chega rapidamente em Kuroko, que quando tem que lidar com Atsushi, faz outro arremesso daquele. Então a Seirin consegue ir diminuindo a diferença aos poucos. No terceiro tempo, Rimuro Tatsuya mostra por que é tão temido. Ele se depara com Kagami e finge tão bem um arremesso que faz o cara pular, mas aproveita pra avançar e fazer o arremesso mais à frente, se livrando assim da defesa. Do banco, Aida comenta que os movimentos dele são tão suaves e naturais que é impossível de telegrafar. Por isso no arremesso, ninguém conseguiu fazer nada pra impedir, já que não dava pra saber que ele ia arremessar. No próximo arremesso, Taiga consegue pular a tempo, mas não consegue bloquear, pois a bola parece passar através da mão dele, como uma miragem, e Kagami lembra que isso aconteceu na partida de rua antes. Antes de acabar o terceiro tempo, já sem Kuroko e Kagami, a Seirin ainda tem dificuldade, mas Kiyoshi faz um arremesso inesperado, marcando uma cesta de 3 pontos como Ryuga. Porém, Rimuro também pontua para continuar mantendo a disputa acirrada. Teppei continua mostrando suas habilidades, dando uma de armador e fazendo um passe pro Izuki para que mesmo diante da defesa de Atsushi, ele passe de volta pro Teppei e finalizar com uma enterrada. Esse cara é mesmo multiuso. No banco, Taiga pede um favor ao Kuroko para que ele jogue fora o colar com o anel que representa a relação de irmãos entre ele e o Rimuro, dizendo que entre o passado com ele e o futuro com Kuroko, a escolha que ele vai fazer é óbvia. Em seguida, ele volta pra quadra e Kuroko comenta que agora nada pode vencer Taiga. De frente pra ele, Rimuro finge outro salto e logo depois finge um avanço, só pra saltar de novo, mas dessa vez Kagami consegue bloquear e seguir pro contra-ataque. Do outro lado, ele encontra o Atsushi de novo. Em vez de arremessar, ele faz um pulo incrível, mas não é o suficiente pra superar o Murasakibara, e Taiga acaba caindo no chão, só que dessa vez, Atsushi fica confuso, tentando entender o que ele estava tentando fazer. Depois, quando o Izuki se vê sem opções, ele faz um arremesso da linha de 3 que não dá certo, mas Kiyoshi aparece pra finalizar, porém no retorno ele acaba caindo e é segurado por Kuroko. O juiz paralisa o jogo e Kiyoshi diz que só tropeçou, mas é claro que ele só quer continuar jogando, principalmente porque estão quase recuperando o placar, com uma diferença de 7 pontos. Com toda essa pressão, Murasakibara entra em fúria e Kuroko explica que apesar do cara ficar só na defesa, a especialidade dele é o ataque, e quando fica assim nos jogos, ele chega a marcar mais de 100 pontos na partida. 3 jogadores da Seirin começam a marcá-lo ao mesmo tempo, mas ele continua se movendo na base do ódio, sem se importar com a marcação. Em seguida, ele recebe a bola e marca uma cesta facilmente, com um movimento que a técnica do time dá o nome de martelo de Thor. Na próxima jogada, ele recebe a bola e segue pra finalização. Mesmo com Kagami tentando impedi-lo, ele enterra com tanta força que faz a estrutura da cesta balançar, enquanto fala que o basquete é um esporte que favorece os mais altos, por isso não tem como se divertir com isso, até que a estrutura da tabela cai no chão quando ele termina dizendo que os ideais não passam de lixo pra ele. Todos ficam surpresos com isso, inclusive os jogadores da Yosen, e o jogo acaba suspenso até a troca da estrutura. Quando a partida retoma, Teppei é substituído por Kuroko, e antes de ir ao banco ele pede desculpa e que ele por favor vença. Então Kuroko vai até o Atsushi pra dizer que vai vencer pelo Kiyoshi, mas o grandalhão diz que vai esmagar o garoto e fisicamente não é tão difícil, vamos combinar. A partida é retomada, então Kuroko já usa o desaparecimento e avança, quando se depara com Atsushi. Apesar de Rimuro ter contado sobre a trajetória do arremesso de Kuroko, ele manda a bola sem o cara conseguir pegar, porque na verdade era um passe que Taiga aproveita para cravar outra de suas enterradas. Quando Atsushi volta à posição, Kuroko começa a marcá-lo, por mais estranho que possa parecer. O garoto é muito leve e pequeno, sendo quase imperceptível pro oponente. Quando ele recebe a bola e se vira para trás, ele não vê mais o Kuroko ali, porém ao avançar ele derruba o garoto, cometendo uma falta, sendo que Kuroko usou sua falta de presença para causar essa situação. Depois disso, Kuroko sugere usar outra estratégia de defesa. Primeiro, Ryuga faz um arremesso bem sucedido, então durante o contra-ataque eles fazem uma marcação individual, já que são mais rápidos. Fica melhor dessa forma quando os oponentes estiverem voltando. Nesse momento, um dos jogadores percebe a marcação de Kagami, mas não sabe desde quando ele tá ali. Só Rimuro entende que eles estão trocando de marcação o tempo todo. Essa estratégia serve para ajudar o Kuroko a roubar mais ainda a bola, impedindo
pequenos passes. Após essa estratégia, Izuki tenta uma cesta que todos comemoram, mas acaba sendo anulada, pois o terceiro tempo chegou ao fim. Bravo, Atsushi derruba um banco e é repreendido pela técnica. Para se adaptarem a esse estilo de jogo, ela fala que eles vão ter que depender de Rimuru conseguir driblar os oponentes, pois os passes são inviáveis a essa altura. No banco, Kyoshi pede para jogar pelo menos uns 2 minutos no final da partida, mesmo estando mal. Aida concorda, mas de repente ela levanta dizendo que precisa de alguns minutos para fazer algo. Na quadra, Seirin começa o último tempo fazendo um estilo de defesa parecida com o da Yusen, que faz uma ponte aérea quando Kagami tenta impedir Atsushi, mas ele consegue marcar. Rimuru segue com as jogadas falsas para enganar os adversários, então Kagami se dispõe a pará-lo. Ele percebeu como é feito o arremesso de miragem. O cara até solta a bola uma vez antes de jogar de novo, mas ele faz os movimentos de forma tão bem feita que fica parecendo que a bola já foi lançada no primeiro instante, que na verdade serviu só para esconder o segundo arremesso. Dessa forma, Taiga só precisa atrasar um pouco o bloqueio para conseguir deter o cara, e é isso que ele tenta, mas Rimuru mostra que já sabia que o oponente conseguiria entender, então arremessa já no primeiro momento, evitando assim o bloqueio atrasado de Taiga. Vendo tudo o que tá acontecendo, Almine comenta que o Taiga tá tentando entrar na zona, mas é mais difícil entrar pela segunda vez, pois depois de experimentar o que você pode fazer na zona, fica só com vontade de entrar de novo lá, mas isso são pensamentos mundanos que são justamente o que impede uma pessoa de entrar, ou seja, para conseguir entrar na zona não se pode tentar entrar. Quando Atsushi recebe a próxima bola, ele e Kagami entram numa disputa em que Taiga faz um bloqueio magnífico, e é nesse momento que ele finalmente entra na zona de novo. Aida volta bem a tempo de ver ele em ação, já Rimuru passa facilmente pela marcação tripla, e quando tenta o arremesso, Mirage e Taiga mantém um bloqueio do primeiro ao segundo lance e faz uma roubada de bola, para chegar rapidamente do outro lado e terminar com um arremesso. Depois de jogar a bola, ele até dá as costas igual o Midorima. Por outro lado, Atsushi tenta usar novamente o martelo de Thor, só que o Taiga usa uma força tremenda para deter essa jogada, impressionando Kisei e Almine na arquibancada. O grandalhão cai no chão e Taiga tira onda, pedindo desculpa por usar força demais. Kuroko também faz sua parte, usando seus passes incríveis para potencializar ainda mais as jogadas de Taiga, que quando bate de frente com Rimuru de novo, usa a habilidade de miragem contra o próprio usuário, e na hora de finalizar, quando Atsushi pula para defender, Taiga continua subindo enquanto Murasakibara começa a cair primeiro, e na sequência a cesta é marcada. Depois do time Yosen pedir tempo, Atsushi volta com o cabelo preso, parecendo um samurai, e a Seirin reconhece que o cara tá perigoso, mas Ryuga tá mais preocupado com o tempo, que Kagami ainda pode ficar na zona. Mesmo com o samurai, o time Yosen não consegue parar Taiga nesse estado de zona, que pontua várias cestas seguidas. Almine comenta como é irônico o time mais voltado pro trabalho em equipe estar dependendo unicamente do Taiga, enquanto o Atsushi tá trabalhando em equipe no ataque da equipe Yosen, e realmente mostra que junto com Rimuru, ele tá tendo um bom desempenho. Falta só 1 minuto pra partida acabar e o time Yosen ainda tá com uma vantagem de 4 pontos, que não é muito, mas ainda é uma vantagem. Nesse último minuto, Kyoshi volta a jogar como prometido. Enquanto isso, o capitão da Kaijo comenta que é um momento decisivo, nem precisava dizer o óbvio, mas o argumento dele é que se o Yosen pontuar agora, a Seirin não vai ter chance de recuperar, então eles precisam se preocupar em impedir ao máximo o ataque da Yosen, e realmente Teppei faz tudo o que pode para impedir o ataque de Rimuru, que tenta um arremesso miragem, mas Kyoshi também faz um movimento falso, porém ele revela que decidiu desistir de pegar o segundo arremesso, e é nesse momento que Ryuga aparece fazendo um bloqueio incrível. A bola chega em Kagami, que depois de tudo ainda acerta o aro, causando um rebote, mas Teppei e Ryuga aparecem para corrigir a jogada. Na tentativa seguinte de contra-ataque do Atsushi, ele e Kagami entram em uma disputa de força aérea. Kagami então percebe que a força do oponente tá ainda maior, mas Teppei vem para ajudar o companheiro, e juntos eles vencem o grandalhão e mandam a bola pra frente, mas Atsushi retorna mais rápido do que o contra-ataque, e agora todos percebem que ele entrou na zona também. É um momento tenso, com poucos segundos pro fim da partida, mas Kagami se força a ultrapassar os próprios limites para fazer o pulo mais desafiador até então. Só que em vez de enterrar, quando Atsushi pula pro bloqueio, ele taca a bola com uma força imensa, finalmente virando o jogo. Mas ainda tem 4 segundos pra partida acabar, e o Atsushi consegue voltar pro contra-ataque logo em seguida, porém não consegue mais pular. Rimuru percebe que depois de saltar tantas vezes com esse corpo enorme, os joelhos dele não aguentam mais. Sem opção, ele ainda pretende arremessar, porém Kuroko chega bem na hora pra fazer o bloqueio mais inesperado dessa Copa. E finalmente essa partida termina com a vitória do time Seirin de 73 a 72. Eles comemoram e depois as equipes se cumprimentam. E Rimuru diz que, como combinado, não vai mais chamar Kagami de irmão. Teppei fala que vão jogar de novo, mas Murasakibara diz que não vai mais jogar basquete. Ele já não gostava e agora que perdeu não tem mais pra que continuar jogando. Apesar disso, Kuroko não acha que seja verdade e fala que ele não odeia realmente o esporte. Quando Rimuru vai falar com ele, o cara começa a chorar. Enquanto isso, Momoi comenta com Almine que pra entrar na zona é preciso amar o esporte.
esporte, então é mesmo surpreendente que Atsushi tenha conseguido. Essa segunda temporada, galera, termina também com uma conversa entre Kuroko e Kagami, com Kuroko dizendo que tá irritado e falando sobre a relação do Taiga com Rimuro. Ele revela que não jogou fora o colar com o anel, pois quando ele pediu pra fazer isso, não parecia sincero. Alexandra conversa com Rimuro também, dizendo que foi um bom jogo e valeu a viagem. Quando Kuroko termina de falar com Taiga e pergunta se é tão difícil eles continuarem sendo irmãos e rivais ao mesmo tempo, o cara pega o colar e sai correndo pra encontrar um amigo. E assim acaba a segunda temporada. Galera, eu peço o apoio de vocês no nosso novo canal de filmes. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e nos comentários. Dá uma passada lá pra apoiar e ver algumas recomendações de filmes pra vocês. E eu peço também um gostei aqui embaixo. E caso você ainda não for, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho pra não perder os vídeos novos aqui no canal. Inclusive, quem sabe uma terceira parte de Kuroko, será? E você pode ver o último vídeo do canal que tá aparecendo aí na sua tela sobre a menina vilã que todo mundo se apaixona. Confere lá. Valeu, galera, se cuidem!